a gente sabe sobre a questão da taxa de natalidade que nunca foi porque homens não quiseram ter filhos, né? Na realidade, era algo até muito almejado, e hoje eu vejo homens querendo ter filhos, e quem diz não a isso são as mulheres. Então, se a taxa de natalidade, uma coisa que eu defendo, se a taxa de natalidade hoje está baixa, não é por conta dos homens, em hipótese nenhuma, porque a gente sabe que quanto maior o poder aquisitivo de uma mulher, menos filhos ela tem. Por quê? Porque ela foca na carreira. Então, não é o homem que tem dinheiro é um cara que quer ter muitos filhos. No geral, é isso que acontece. Mas a mulher, quando ela tem um poder aquisitivo maior, ela quer ter menos filhos ainda, ou nenhum, ou simplesmente viver a vida dela e depois de chegar a determinada idade, 30, 35, 40 anos, é que ela pensa em casar, e aí já é impossibilitada por várias questões, né, sociais e biológicas, de ter, obviamente, um filho, né, ou filhos. Então, outra pergunta, Júnior, tu acredita que, como eu falei aqui, né, que sim, a responsabilidade da baixa taxa de natalidade, e para mim uma falha dos canais que falam sobre isso, né, é exatamente a vontade das mulheres hoje de não quererem ter filhos, né, elas receberam essa liberdade, porque antigamente a mulher tinha que dar filho ao homem, independente de qualquer coisa, tá, e era até honrado. Hoje em dia, ela dá, se ela quiser, muitas vezes, né, se o cara for rico, quiser uma pensão, prender um cidadão, ou simplesmente, né, a gente sabe aí das jovens, como estão na bagunça, na orgia, acaba tendo filho de pais que elas nem sabem quem são, né, a criança já nasce sem pai. Então, você vê como responsabilidade das mulheres a baixa taxa de natalidade, não só no Brasil, tá, o Brasil ainda continua tendo filhos, mas a gente pega países europeus e como o Japão. Bom, é uma coisa meio complexa, porque, por exemplo, não é que apenas a questão da taxa de natalidade é por causa das mulheres. Bom, é lógico que hoje ter filho ficou muito mais caro. Ficou muito, muito, muito mais caro. Algumas cidades brasileiras já fizeram expectativas de que do 0 aos 18 anos você vai gastar R$1 milhão com um filho. Um filho custa R$1 milhão, entendeu? Em algumas cidades brasileiras, com padrão de vida, tudo lógico, você colocando, por exemplo, tantos anos de convênio médico, tantos anos de escola, tudo mais, mas dá R$1 milhão, cara. É muito dinheiro, entendeu? Então, assim, filho se tornou muito mais caro. E se tornando muito mais caro, lógico também que a família se torna menor, entendeu? Então, todo mundo vai ter menos filhos. Uma das coisas que entra na equação da questão das mulheres no mercado de trabalho é o seguinte: as mulheres, elas deveriam entrar no mercado de trabalho, ter sucesso, ganhar dinheiro, e aí elas seguirem a carreira delas. Só que o que acontece muitas vezes é que elas param a carreira em algum determinado momento, seja no meio, seja no final, seja assim, tipo, sei lá, no final, assim, vamos dizer, depois dos 35, né, chegando aos 40, no final do período mais fértil que ela tem, ela parando a carreira ali, ela provavelmente não vai voltar, entendeu? No mesmo gás, na mesma estrutura e tudo mais. Então é lógico que as mulheres têm agora menos tempo também para poder se dedicar à maternidade. Porque ou se dedicam à maternidade e aí elas ganham, e aí elas perdem a questão do mercado de trabalho, mas ganham tempo, ou elas se dedicam menos tempo à maternidade, por isso têm menos filhos, e aí só que ao mesmo tempo que elas têm filhos, elas precisam trabalhar também, porque ter filho é muito caro. Então tá muito complexo essa questão. Mas eu conheço gente, sim, que tem dinheiro, que tem condições de ter mais filhos, mas não tem. Conheço gente que tem um filho já tipo de, sei lá, 8 anos, 9 anos, entendeu? E não tem um irmão mais novo. E gente que tem condições tranquilas, entendeu? De ter mais de um filho, poder ter, pelo exemplo, 3 filhos. Porque se a gente for analisar hoje, a média dos salários, né, no Brasil e tudo mais, se a gente pegar aqui 93% da população não ganha acima de 6 salários mínimos, então é complicado. Então, assim, se você pegar essa questão, eu acho que tem muita gente também que não quer ter filhos, e aí entra muita questão do trabalho, muita questão do meu corpo, porque demanda tempo, entendeu? Então acho que entra tem um pouco desse lado também. Então, Júlio, mas aí é onde a gente pode acrescentar aqui ao pensamento sobre essa questão aí de sim ser responsabilidade das mulheres. Vamos lá. A gente sabe que a renda per capita do cidadão, ela vem caindo vertiginosamente, onde o custo de tudo tem se tornado muito alto. E sim, você ter um filho acaba sendo custoso.
eu desmistifico um pouco essa questão de que é muito caro, tá? Eu não acredito que seja muito caro. Eu tenho um filho e, às vezes, se brincar, as pessoas gastam mais com gato e cachorro do que com filho. Quase certeza o quanto se gasta em um pet shop, em ração boa, em vacinas. Se acaba gastando mais com um cachorro ao longo da vida de um cachorro do que com uma criança, tá? Mas aí entra outro ponto de eu acabar responsabilizando as mulheres nesse sentido. Por quê? Porque se a gente hoje tem salários arrochados para os homens e eles sendo empurrados a cada dia para trabalhos, trabalhos assim que remuneram menos, né, e desgasta mais o homem, tá certo? Trabalhos de segunda categoria, é por conta dessa avalanche de mulheres entrando no mercado de trabalho. E elas entram no mercado de trabalho, diminui, a gente sabe, né, diminui o poder aquisitivo do homem, certo? O homem continua sendo o maior pagador de imposto, e ao mesmo passo que ela usa essa entrada no mercado de trabalho para dizer que não pode ter filho até ter uma estrutura. E a gente sabe que essa estrutura, no geral, para 90% das mulheres, nunca chegam. Nunca chegam. Acaba que, passando dos 30, 35, elas vão ter que depender de um homem que vai ter que bancar a casa, de qualquer forma. Então, querendo ou não, isso se torna uma bola de neve. Tá? É por isso que eu falei que as mulheres são as grandes responsáveis, hoje, pelo déficit populacional no mundo, exatamente porque elas não querem ter filhos. Só que aí vem aquela desculpa de jornada tripla, eu estou no mercado de trabalho, eu tenho que conquistar meus sonhos, eu tenho que estudar, e não dá para ter filho agora porque isso me atrapalharia. Então vira uma bola de neve que está concentrado nelas a decisão de ter filhos ou não, tá? Aí ela vai, mas é porque o homem ganha pouco hoje e aí a gente tem que ir para o mercado de trabalho. Mas o homem ganha pouco hoje por causa que a mulher, ela foi inserida no mercado de trabalho em cargos que não são tão importantes como a gente sabe que não são, alguns cargos que homens poderiam desenvolver, esses vários cargos aí, e continuar mantendo suas famílias ganhando um bom salário. Então, vira uma bola de neve que, no final das contas, quando você vai analisar, é uma simples decisão das mulheres de abrir os olhos para isso, já que elas alegam que não têm filhos por tais motivos, que traria um eixo de novo à sociedade, tá? Então, uma coisa puxa a outra. As mulheres não querem ter filhos, tá? Por N motivos, mas também elas serem inseridas no mercado de trabalho ou em estudos aí, querer galgar profissões maiores, acaba também causando esse problema, porque aí ela diz o seguinte, eu vou ter que focar nisso, ponto final, eu não posso ir para outra área. Então, assim, eu vejo que essas coisas todas contribuem para o que está acontecendo hoje, certo? Aí fora os diversos casos, sim, a gente sabe, mas são exceções de pessoas que não querem ter filhos, de pessoas que galgam carreira, mas se a gente for olhar a população média, tá? Aí classe média para baixo, é uma população de homens que querem ter filhos. Só que, bom, as mulheres adentrando ao feminismo, com essa mentalidade moderna, que precisa estudar, elas mesmas estão rejeitando hoje ter filhos. Por quê? Porque elas dizem que vai me prender, que eu não vou conseguir chegar a tal lugar. Então, querendo ou não, tudo volta a estar centrado na decisão das mulheres, de querer ou não, tá, ter filhos. E não é o homem que não quer ter filhos. Pelo menos é o que eu vejo hoje, de modo geral, né? De modo geral.